Caríssimos amigos, nós estamos aqui hoje para expor a segunda e terceira aparições de Nossa Senhora. Há detalhes que muita gente desconhece, não teve tempo de entrar e tudo. Sobretudo, há explicações também que muitas pessoas não tiveram condição de ter acesso. Bem, eu queria lembrar que a Lúcia, o Francisco e a Jacinta tinham 10, 9 e 7 anos na época das aparições. E elas moravam numa vilazinha muito pequenininha, chamada Aljustrel, que fica a uns 2,5 km mais ou menos da cidadezinha de Fátima, que é muito pequenininha. E as aparições se davam na Cova da Iria, que era uma propriedade dos pais da Lúcia, e chamava cova porque ela tinha o formato de uma grande concha, embora muito atenuada, mas lá é muito comum eles darem esse tipo de nome para esses lugares. Nossa Senhora aparecia sempre em torno do meio-dia. Depois ela aparecia sobre uma pequena árvore, árvorezinha, uma muda de uma árvore, a árvore depois fica muito grande. Essa árvore se chama azinheira ou carrasqueira e produz uns frutozinhos, assim, parece aquilo que se chama bolotas. Inclusive alguém me disse uma vez que quando o filho pródigo do Evangelho estava cuidando de porcos, e que diz lá nas escrituras que ele comia a bolota dos porcos, o que ele comia era isso. Se é verdade não sei, mas é o que dizem. Bem, o Francisco, ele só via Nossa Senhora. A Jacinta via e ouvia Nossa Senhora. Já a Lúcia via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Interessante esse degradê que Nossa Senhora colocou no privilégio que deu a eles. Bem, eles contaram para o Alcho, mais precisamente a irmã Lúcia contou para o Alcho, que as palavras do anjo tinham uma propriedade intensa e dominadora, uma realidade sobrenatural de modo que não podiam ser esquecidas. Quer dizer, o que o anjo dizia gravava na alma deles e eles não esqueciam. Com as palavras de Nossa Senhora era diferente. Ela dizia, eu não podia estar segura de que cada palavra era exata. Foi antes o sentido que eu aprendi e pus em palavras o que entendi. Não é fácil explicar isso. Isso é muito bom nós sabermos, porque mais futuramente vai ficar claro, às vezes nós notamos uma ou outra imprecisão que fica um pouquinho carente de explicação. Bem, então vamos direto para a primeira aparição de Nossa Senhora. Elas estavam brincando na Cova da Iria, na realidade levavam lá suas ovelhas para pastar, e elas ficavam fazendo uma brincadeira que eles chamavam de fazer castelos. Pegavam as pedras no chão, tem muita pedra no chão lá, e eles começavam a construir uma espécie de muralhazinhas, montando um castelinho. E aí o que aconteceu? Eles viram 2 clarões como se fosse um relâmpago, mas não era um relâmpago. E sobre uma azinheira que estava próxima a elas perceberam uma figura luminosa. E ela descreve então Nossa Senhora. Era uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardentes. Descreve Lúcia. Sua face, indescritivelmente bela, não era nem triste nem alegre, mas séria, com um ar de suave censura. As mãos juntas, postas como a rezar, apoiadas no peito e voltadas para cima. Da mão direita pendia um rosário. As vestes pareciam feitas só de luz. Vejam que maravilha que era. Nós não conseguimos imaginar Nossa Senhora a partir das imagens que nós temos, porque as imagens que nós temos foram feitas por artistas que não têm recursos para expressar toda a beleza que
estava envolvendo a aparição de Nossa Senhora, a ela, as vestimentas dela e tudo isso, né? A túnica era branca, e branco o manto orlado de ouro que cobria a cabeça da Virgem e lhe descia aos pés. Não se lhe viam os cabelos e as orelhas. Os traços da fisionomia, Lúcia nunca pôde descrevê-los, pois foi-lhe impossível fitar o rosto celestial que ofuscava. Dr. Plínio tem um comentário interessante, que Nossa Senhora, ela procurou atrair muito também pela sua beleza, porque o mundo ele ia enveredar por um abismo de feiuras e de horrores, como nós estamos hoje, vendo pessoas nas ruas trajadas de uma maneira tão indigna, e Nossa Senhora queria, por outro lado, mostrar como a beleza é atraente, como a beleza eleva, não? Bem, os videntes estavam perto dela a 1,5 metro de distância, mais ou menos. Veja que não podia ser mais perto, não? E ficavam dentro da luz que Nossa Senhora espargia, quer dizer, Nossa Senhora veio toda luminosa, e aquela luz abarcava as crianças que estavam ali, envolvia as crianças que estavam ali. Como é que foi o colóquio de Nossa Senhora com as crianças através da Lúcia? Nossa Senhora então diz: não tenhais medo, eu não vos faço mal. Claro, 3 crianças vendo aquilo podiam ficar assustadas, não? A Lúcia pergunta: de onde é vosso mercê? Nossa Senhora diz: sou do céu. E a senhora ergueu a mão para apontar o céu. A Lúcia: e que é que vem, que vosso mercê me quer? Nossa Senhora disse: vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos. No dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Essa é uma frase muito pouco considerada. O que quero. Que o que quero de Nossa Senhora, é evidente que ela queria o terço todos os dias, mas ela queria algo muito mais do que isto, que no fundo mudaria o rumo da história se fosse atendido. Nós vamos ver isto. Bem, eles, apesar dela dizer que venhais aqui 6 meses seguidos, nesses 6 meses já estava incluída a aparição que estava tendo no momento. Então, era aquela e mais 5. Lembremos-nos sempre das imprecisões a que a irmã Lúcia estava sujeita pelo fato de repetir de memória as coisas que ela escrevia. Bem, depois Nossa Senhora diz que virá aqui depois uma 7ª vez. Bom, e essa 7ª vez, segundo alguns estudiosos, ela se deu, segundo outros mais numerosos, ela não se deu. Vamos falar sobre ela oportunamente. Aí a Lúcia pergunta: e eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Aqui a gente já vê uma pontinha do que é o aspecto justiça de Nossa Senhora. Claro, ir para o céu é uma misericórdia, mas ter que rezar muitos terços é porque esse tem um débito. E ele tem que pagar esse débito, quer dizer, há algo de justiça por trás disto, que ele tem que cumprir para ir para o céu. Eu digo isso porque hoje em dia se fala tanto que Deus perdoa tudo e a todos e tal, como se não fosse necessário fazer penitência. Vamos em frente. A Lúcia pergunta: a Maria das Neves já está no céu? Era uma amiga dela que tinha morrido. Sim, está. E a Amélia, que era outra amiga, estará no purgatório até o fim do mundo. Veja bem, estará no purgatório até o fim do mundo, ainda tem uma consolação extraordinária, que é a certeza de que vai para o céu. Mas é uma punição não pequena, porque nós não fazemos ideia do que é o fogo do purgatório. Se nós devêssemos ficar até o fim do mundo com o dedo na chama de uma vela, nós absolutamente acharíamos uma coisa do outro mundo de dolorosa. Agora imagina ficar até o fim do mundo no purgatório. Bem, aí Nossa Senhora pergunta: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos?
em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Então, veja, é um privilégio que Nossa Senhora está dando para eles, mas convida eles para um grande sofrimento, para desagravar a Deus, que está sendo muito ofendido. Eu ponho relevo nessa parte pelo seguinte, que hoje em dia não se prega que se deva fazer esse sacrifício, esse desagravo, não é? Quando muito se acha que o que é bom é eu dar valores materiais para pobres, ou eu ter sensações místicas agradáveis que simbolizam, segundo eles, que o Espírito Santo está atuando em mim. Isso não é assim. É preciso ser muito objetivo. Nossa Senhora pediu muitos sacrifícios e que Nosso Senhor ia enviar espontaneamente, e enviou, né? Para repará-lo e pela conversão dos pecadores. Bem, a Lúcia então diz, sim, queremos, que foi uma atitude bonita. Aí Nossa Senhora diz, veja, a mãe de toda bondade, a mãe de toda misericórdia, e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. O mais importante não é não sofrer, o mais importante não é uma vida macia, o mais importante é a graça de Deus. Se ela nos confortar, nós devemos amar sofrer por Nosso Senhor, como Ele sofreu por nós na cruz. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, etc., que Nossa Senhora abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos. É sempre a Lúcia que escreve. Uma luz tão intensa como que um reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazia-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz mais claramente do que nós vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos, veja bem, caímos de joelhos, e repetimos intimamente, ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Veja que são atitudes diante do sagrado, diante do elevado, muito diferente do que o que habitualmente se pratica, não é? Por outro lado, essa luz que Nossa Senhora comunicou nos faz levantar como hipótese, que, tendo o demônio ganhado tanto terreno na vida dos homens como ele ganhou em nossos dias, se para o triunfo do Imaculado Coração de Maria não está reservado aos que corresponderem, aos fiéis, ela agraciar com essa luz que na realidade devem ser graças especiais de união com ela, de elevação, de angelização das pessoas, quer dizer, delas ficarem mais aproximadas dos anjos, não se tornarem anjos, mas ficarem mais próximas dos anjos, mais influenciáveis pelos anjos, em oposição ao que hoje são influenciadas pelo demônio. Bem, passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. A paz ali, no caso, era cessar a Primeira Guerra Mundial, que estava transcorrendo desde 14 e que tinha já feito morrer uma quantidade enorme de pessoas. Segunda aparição, 13 de junho de 1917. Antes da segunda aparição, os videntes notaram novamente um clarão. Estavam lá, no mesmo local, diante da mesma azinheira, e que chamavam relâmpago, mas que não era propriamente o relâmpago, e sim o reflexo de uma luz que se aproximava. Alguns dos espectadores, que em número de aproximadamente 50 tinham acorrido ao local, então veja, já havia 50 pessoas que acreditaram no que elas disseram e foram lá para o local. Notaram que a luz do sol se obscureceu durante os minutos que se seguiram ao início do colóquio. Outros disseram
que o topo da azinheira, coberto de brotos, pareceu curvar-se como sob um peso, um momento antes da Lúcia falar. Durante o colóquio de Nossa Senhora com os videntes, alguns ouviram um sussurro como se fosse zumbido de uma abelha. A Lúcia pergunta: Vossa Mexer, o que me quer? Nossa Senhora: quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero. Então, que rezeis o terço todos os dias, ela vai pedir em todas as aparições. Depois, que aprendais a ler. Depois direi o que quero. Então, mostra que Nossa Senhora vem com uma missão para eles e que eles têm que aprender a ler. Embora o Francisco e a Jacinta fossem chamados logo para o céu, eles não tinham essa necessidade, mas a Lúcia sim tinha. Lúcia pediu a cura de uma pessoa doente. Nossa Senhora: se converter, curar-se-á durante o ano. Vejo a condicional. Muita gente pede conversão, quer sarar, quer estar boa, tudo, e se for curada, vai pecar, vai continuar a pecar, vai cair na desgraça de poder ir para o inferno. Então Nossa Senhora às vezes não cura determinados doentes porque eles não têm suficiente amor de Deus para, curados, não pecarem. Bem, queria lhe pedir para nos levar para o céu, que é um pedido de uma candura única, muito compreensível numa criança. Nossa Senhora: sim, a Jacinta e ao Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e serão querida de Deus estas almas como flores postas por mim a adornar o seu trono. Aqui entra um aspecto que muitas pessoas católicas ouviram falar do Imaculado Coração de Maria, mas poucos compreendem o que é essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. E o que é essa devoção ao Imaculado Coração de Maria? Existem tantas invocações de Nossa Senhora, o que essa tem de especial? É que essa devoção ao Imaculado de Maria, o coração é a mentalidade, ele reflete a mentalidade da pessoa, não é? Enquanto, vamos dizer, na cabeça tem os princípios, no coração tem a mentalidade. E essa devoção é a pessoa desejar se moldar inteiramente pela mentalidade de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Daí a devoção do Sagrado Coração de Jesus. E terem por eles não só um grande amor, mas modelarem-se por eles. Ficarem como que reflexos das mentalidades deles. Isso que Nossa Senhora pede. Isso quer dizer, por exemplo, a pessoa não ter gostos que Nossa Senhora não teria, amar aquilo que Nossa Senhora amaria, desejar aquilo que Nossa Senhora quereria. Isso vai do desejo enorme de querer essa união com ela, que aliás a consagração a ela, segundo São Luís, favorece muito. Fico aqui sozinha, diz a Lúcia. Nossa Senhora: não, filha, e tu sofres muito? Não desanimeis, eu nunca te deixarei, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Nós podemos abandonar Nossa Senhora, ela nunca nos deixa. Nós viramos as costas para ela, ela não vira as costas para nós, nunca. Não é? Foi o momento em que disse estas últimas palavras, conta a irmã Lúcia, que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz intensa. Nela nos vimos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu, e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que pareciam estar nele cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade que queria reparação. Quanta gente vai à igreja pedir coisas? Às vezes pedir uma cura, pedir uma ajuda financeira, pedir o afastamento de um problema.
quem vai para desagravar a Nossa Senhora? E, no entanto, quando a gente vai para desagravar a Nossa Senhora, nós demonstramos amor a ela. Quando nós vamos só para pedir as nossas coisas pessoais, nós demonstramos amor a nós mesmos, mais do que a ela, talvez. Bem, os videntes guardaram a mais estrita reserva sobre tudo isso. Embora não tenha sido pedido a eles ali, eles notavam que isso era uma coisa tão alta, tão importante, que instintivamente eles se calaram. Bom, quando se desvaneceu esta visão, a senhora, envolvida ainda na luz que dela irradiava, elevou-se da árvorezinha sem esforço, suavemente na direção do leste, até desaparecer de todo. Vê-se que era uma coisa belíssima, deve ter sido uma cena muito bonita. Algumas pessoas mais próximas notaram que os brotos do topo da azinheira estavam tombados na mesma direção que, como se as vestes de Nossa Senhora os tivessem arrastado. Só algumas horas mais tarde retomaram a posição normal. Bem, hoje ficamos por aqui e na próxima exposição nós falaremos da terceira e da quarta aparições. Até lá.